gente começa falando sobre a guerra. O contra-ataque de Israel à faixa de Gaza hoje foi por terra e por ar. À medida que mais tanques cercaram o território e atravessaram a fronteira, um bombardeio atingiu um campo de refugiados. A gente agora abre, claro, falando sobre o conflito no Oriente Médio e faz um balanço desta terça-feira com todas as informações. Nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, aqui nos estúdios. Favalli, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Um dia de mais violência, né? É um contrassenso falar que hoje foi um dia de violência, mas o ataque surpreendeu. Boa noite, Uberrante. Boa noite a todo mundo que nos acompanha pelo áudio, pelo vídeo. Infelizmente, quando a gente está falando dessa guerra, é um pleonasmo, né? Todo dia tem muitas mortes. Hoje foi mais um dia sangrento. Agora a gente vê, Tiago, que a guerra hoje atravessou um pouco as fronteiras. Houve um episódio de violência importante em Paris. Muros apareceram pichados em grandes cidades francesas por conta dessa hostilidade contra os judeus. Teve uma manifestação importante contra o governo americano em Washington e uma manifestação curiosa em Nova York. A gente preparou um VT aí que resume tudo isso, uma reportagem que resume o dia da guerra em vários aspectos. O vídeo mostra a destruição de um prédio em Gaza pelas Forças Armadas israelenses. Com a imagem, a confirmação. O alvo era uma construção em Jabalaia, terreno usado para abrigar moradores que haviam perdido suas casas. O governo do premier Benjamin Netanyahu afirmou que o míssil matou um dos líderes do Hamas, escondido no meio da população civil. O efeito colateral ao disparo, a morte de gente inocente. Os Estados Unidos se mantêm firmes no apoio ao principal aliado no Oriente Médio. O Pentágono descartou a hipótese de que Israel dispare deliberadamente contra civis. O secretário de Estado, Antony Blinken, ouviu protestos do público que acompanhava uma sabatina dele a senadores. A manifestação pedia a suspensão do financiamento americano a Israel e, principalmente, o fim da operação militar contra a faixa de Gaza. O diretor do escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU, Craig Mokhiber, se aposentou hoje. Ao deixar o cargo, publicou uma carta de despedida e escreveu nas mídias sociais duras críticas à imprensa ocidental, que chamou de corporativista e pró-Israel, e ainda classificou a incursão em Gaza como genocídio. A Bolívia anunciou nesta segunda-feira estar suspendendo laços diplomáticos com Israel, por causa da resposta contra o ataque de 7 de outubro, que vitima inocentes. O Hamas publicou um vídeo dizendo que a faixa de Gaza será o cemitério para o exército israelense. Segundo a imprensa árabe, o grupo terrorista estaria negociando a libertação de vários reféns estrangeiros nos próximos dias. Em Paris, a polícia atirou contra uma mulher que usava o véu islâmico. Segundo os agentes, ela gritava em árabe a frase "Alá é o maior". Tradicionalmente, terroristas proferem a expressão antes de cometer um atentado. A mulher foi levada ao hospital. A França está em alerta máximo para terrorismo desde o começo da guerra, há quase um mês. O país tem a maior colônia tanto árabe quanto judaica da Europa. O símbolo da religião, a estrela de Davi, foi pintada em muros da capital francesa. A imagem é uma referência à perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Pois é, Favela, a guerra de retóricas também se amplia. E o Hezbollah, hein? Pois é, a gente olha muito para a faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, mas existe um outro componente que a gente observa desde o começo da guerra, que daqui uma semana completa, infelizmente, um mês, o Hezbollah, que fica no sul do Líbano, no norte da fronteira com Israel, e uma expectativa enorme, Tiago, porque na sexta-feira está sendo aguardado um pronunciamento do líder do Hezbollah. E alguém que encabeça todos os 5 braços do Hezbollah. Porque o Hezbollah tem uma unidade militar ou paramilitar, tem uma unidade de administração pública, mas também tem um braço social, um braço de comunicação externa. Existe um líder por trás de todo esse guarda-chuva. Ele promete um pronunciamento na sexta-feira e muito provavelmente ele vai indicar ou um apoio ou uma repulsa ao Hamas. Dependendo desse pronunciamento, a gente tem um player novo nessa guerra.
ou se afastando dos terroristas do Hamas ou se juntando a eles. Isso vai ser interessante, né, para saber se essa guerra vai ter uma sequência com essa decisão, né? Pois é.